Boa tarde, eu sou a Daniele e junto com a Monique e a Mariana vou falar de proteínas ligadoras de odor. O artigo escolhido por nós foi o Beyond Chemoreception: Diverse Tasks of Soluble Olfactory Protein in Insects, publicado por Pelosi e colaboradores em 2017. Em insetos, a quimiorrecepção é intermediada por receptores transmembrana. Eles são os receptores olfativo, gustativo e ionotrópicos, que são responsáveis por reconhecer e classificar os semioquímicos e os odores do ambiente. Antes de atingir os dendritos, que são essas estruturas dos neurônios, as moléculas, que são bastante hidrofóbicas, precisam ser solubilizadas e carreadas através de membranas das células neuronais. Esta tarefa é realizada principalmente por dois grandes grupos de proteínas solúveis: as proteínas quimiosensoras e as proteínas ligadoras de odor, das quais vamos falar neste trabalho. Boa tarde a todos, o meu nome é Monique e eu vou estar falando um pouco sobre a estrutura e evolução das OBPs e CSPs, e eu gostaria primeiramente de trazer um breve histórico desses dois grupos. Bom, a primeira OBP de inseto foi descrita em insetos de antena de mariposa gigante de seda em 1981 e quase que ao mesmo tempo, na mesma época, ocorreu também a descoberta da primeira OBP de mamíferos, que foi descrita em mucosa olfatória de vacas nesses dois trabalhos. No caso das CSPs, genes relacionados a esse grupo de proteína foi descrito em Drosophila melanogaster pela primeira vez, em meados de 1994, um pouco depois da descoberta das primeiras OBPs, e aparentemente esse grupo estava presente nos palpos maxilares, nas antenas e de forma abundante na linfa acincilar. O que deu a esse grupo o nome pela primeira vez, né, de proteína que tinha esse papel na quimiodetecção. Agora, falando um pouco da estrutura tridimensional dessas proteínas, eu apresento primeiramente a estrutura geral dessas OBPs, e a primeira estrutura tridimensional descrita foi de antenas de mariposas de Bombyx mori, nesse artigo de 2000, e em geral essas proteínas elas são compostas por polipeptídeos compactos solúveis. Elas apresentam uma massa molecular de 14 kilodaltons, com 120 a 150 aminoácidos. Elas possuem também domínios alfa-helicoidais que formam uma cavidade hidrofóbica, o que de certa forma explica a capacidade dessas proteínas de transportar moléculas quimiosensoriais hidrofóbicas através da hemolinfa. Uma outra característica importante dessas proteínas é que elas possuem uma região conservada, rica em cisteínas, que geralmente formam 3 pontes de sulfeto, que garantem então a estabilidade dessa molécula. Bom, no caso das CSPs, a primeira estrutura descrita foi em 2003 nesse trabalho. E foi descrita na mariposa desse inseto, uma Mestra brassicae. E, de modo geral, as características tanto das CSPs quanto das OBPs são muito semelhantes, mas elas diferem em alguns pontos, que são principalmente no tamanho, né, na massa molecular dessas proteínas, que para CSPs pode ser de 2 a 13 kilodaltons, e a região conservada de cisteína, que é o que mantém a estabilidade da proteína, é formada por 2 pontes de sulfeto. Outra diferença importante é que esse grupo de proteínas elas podem ser encontradas em outras partes do corpo do inseto, que não seja somente a antena, e são encontradas especialmente nas patas dos insetos. Agora, entrando num ponto de vista mais evolutivo,
Nessa árvore filogenética, eu mostro o número de genes que codificam tanto OBPs, que está apresentado em azul, quanto CSPs, que estão apresentados em verde. É possível observar uma variabilidade no número de genes, tanto de OBP quanto de CSPs em hexápoda. Isso se deve provavelmente aos estilos e às formas de vidas diferentes que existem nesse grupo. E na literatura é observado que possivelmente as OBPs têm origem nas CSPs, mesmo que elas não apresentem homologia que seja significativa nas sequências dentro desse grupo de entognata. E uma razão para isso pode estar relacionado ao arranjo diferente das formas de sulfetos nas duas classes de proteínas. Isso porque as OBPs elas apresentam uma estrutura bem estável ela é estável e conservada de proteínas, né? E a substituição dos resíduos de cisteína ela poderia causar, na verdade, a perda da função da proteína, o que faria total sentido. Aqui eu trago a outra parte da árvore filogenética, eu tive que cortar, porque era uma imagem que se eu colocasse tudo junto ia ficar muito pequeno, não ia dar para ver a diferença. Mas aqui eu trago esses dois grupos de crustáceo e miriápoda. E aqui a gente pode observar que não existe a presença de OBPs. O que pode ser explicado provavelmente porque nesses grupos existem animais aquáticos ou que vivem em ambientes úmidos, né? Então a presença desses grupos de proteínas é desnecessária, porque eles dependem principalmente de semioquímicos que são solúveis em água, então não tem necessidade da presença de OBPs. Então, em conclusão, dessa perspectiva evolutiva, a gente pode sugerir, é possível sugerir que os CSPs eles apareceram pela primeira vez nos artrópodes com alguns genes. Esses genes eles sofreram eles possivelmente são dotados de algumas funções sensoriais. Eles sofreram duplicação e alguma certa diferenciação dentro do grupo de hexápoda, levando às vezes a grandes diferenças nesse número de genes, mesmo dentro de uma mesma ordem. E eles foram adquirindo então um papel como transportador de odores voláteis. Então, a minha colega Mariana vai mostrar para vocês algumas funções desses grupos e é isso. Olá, meu nome é Mariana Figueiredo, eu vou falar um pouco sobre as múltiplas funções das OBPs e CSPs. É bem conhecido que OBPs e CSPs representam famílias complexas de proteínas, incluindo membros com funções diversas e não relacionadas, ao qual a quimiodetecção é uma delas. Sua natureza estável e estrutura simples tornam essas proteínas adaptáveis a várias tarefas e nos últimos anos, diversos estudos relataram a ocorrência de OBPs em órgãos não sensoriais com diversos papéis fisiológicos. E a maioria das funções documentadas ou propostas para essas proteínas estão relacionadas à capacidade delas se ligarem em pequenas moléculas de semioquímicos, a nutrientes, hormônios ou compostos tóxicos. E a seguir eu vou relatar um pouquinho algumas dessas evidências de diferentes órgãos que expressam OBPs e ou CSPs e falar um pouco dos papéis fisiológicos dessas proteínas. E essas proteínas elas exercem um papel em órgãos quimiosensoriais, em glândulas de feromônio, na regeneração e desenvolvimento, tem um papel na ação anti-inflamatória, na nutrição, nos portadores de pigmentos visuais e na resistência a inseticidas. Bem, o papel das OBPs na detecção de estímulos químicos ficou claro a partir da descoberta do primeiro membro dessa família e a evidência de seu envolvimento na detecção e identificação de odores e feromônios. Para CSPs, um papel como transportadores semioquímicos, semelhantes aos OBPs,
ele tem sido debatido há um bom tempo. Mas várias evidências indicam que pelo menos alguns membros da família CSP, eles estão envolvidos na quimiodetecção e eles devem ser considerados como uma segunda classe de proteínas de ligação. Em particular, as CSPs elas são abundantes na linfa dos cabelos quimiosensoriais, tanto nas sensilas olfativas quanto de contato, em gafanhoto, em fasmídio, né, que é da família de insetos que chamam de ápitos ou alados, né, que alguns desses insetos eles mimetizam galhos ou folhas, no caso o bicho-pau. Na, na, no membros da classe das Leptopteras, que é uma ordem de insetos que inclui borboletas e mariposas, e coleópteras, que compõem uma ordem de diversos insetos, e as mais populares são os besouros e as joaninhas. E as CSPS já são abundantes, né, nas linfas e elas também ligam semioquímicos com constante de dissociação micromolar, de forma semelhante às OBPS, em particular a CSP3 da abelha, que foi provada nesse trabalho aqui. Bem, em algumas espécies, como a vespa do papel e a formiga argentina, algumas CSPs elas parecem ser exclusivas ou mais abundantes nas antenas. Uma análise mais recente, realizada em várias espécies de formigas a nível de RNA, mostra que genes que codificam OBPs e CSPs eles são expressos especificamente em antenas, sugerindo que ambas as famílias de proteínas elas podem estar envolvidas no olfato em insetos. Aqui nesse trabalho mostra a análise da quantidade de OBPS e CSPs encontradas em alguns tecidos, no caso A para antena, H para cabeça, né? L para pernas e B para corpo. Então, como vocês podem ver aqui, é evidente que a abundância de OBPS e CSPs nas antenas é muito maior que nos outros tecidos. E as formigas, elas usam tanto OBPs quanto CSPs para o olfato. E esse quadro aqui, ele mostra o número de OBPS e CSPS expressas em cada tipo de tecido, e em parênteses são os números de genes que expressam essas proteínas. E as formigas, elas usam tanto né, as duas classes de famílias de proteínas, e é a primeira que foi identificada, a primeira proteína ligadora identificada, né, foi na formiga, foi essa daqui, e foi na formiga de fogo. O papel mais bem documentado dessas proteínas em órgãos não sensoriais é armazenar feromônios em glândulas específicas e liberá-los gradualmente, né, no meio ambiente. Assim, essas proteínas elas, estruturalmente semelhantes ou mesmo idênticas, elas podem desempenhar um duplo papel de participar na detecção de semioquímicos em órgãos sensoriais e atuar como liberadores de semioquímicos nas glândulas secretoras. É como se fosse a mesma, o mesmo modo como uma antena de televisão funciona, né? Ela recebe sinal e transmite. E muito mais tarde, duas CSPs, elas foram identificadas nas glândulas de feromônio da traça do repolho. É provável que OBPs e CSPs elas estejam envolvidas na ligação e liberação de feromônio no fluido seminal. A EJB3, que é uma OBP identificada na mosca de Melanogaster, foi encontrada no fluido seminal, contendo o feromônio masculino cis-vacenilacetato, e foi o primeiro membro da família, né, descrito em conexão
com tal papel. E tem uma proteína chamada LMG-CSP91, que é o único CSP identificado em órgãos reprodutivos masculinos. Ele não foi encontrado nos órgãos reprodutivos de fêmeas virgens, mas ele foi detectado após o acasalamento, né? Então, isso sugere que os machos eles usam essa proteína para transferir feromônios putativos durante o acasalamento. E essa figura aqui, ela mostra a função em onde as OBPs e CSPs estão, e essas proteínas elas estão presentes nas glândulas de feromônios, órgãos reprodutivos e no aparato de veneno dos insetos. E outros exemplos de OBPs produzidos no esperma e transferidos para as fêmeas durante acasalamento incluem a OBP22 do Aedes aegypti, CSP3 e OBP9 da abelha europeia, né, no fluido seminal, e 2 OBPs de besouro castanho e uma OBP da mariposa. As CSPS elas têm demonstrado que estarem envolvidas no desenvolvimento e na regeneração de forma convincente em pelo menos 2 casos. O primeiro caso foi relatado com relação à regeneração dos membros da barata americana. E esse inseto, quando ainda é na fase, né, ninfal, ela pode regenerar as patas amputadas. E um segundo membro da família de proteínas, a SP5, né, no caso da abelha, mostrou essencial para o desenvolvimento do embrião. E o gene que codifica essa proteína, né, um dos 6 previstos pelo sequenciamento do genoma, ele é expresso especificamente em ovários e ovos, mas ele não foi detectado em uma outra parte do corpo de adultos ou lavas. E outro exemplo interessante, né, bastante único, que foi observado no gafanhoto, que eles passam por uma transformação fisiológica de uma fase que eles chamam de solitária para uma fase gregária. Isso envolve mudanças morfológicas e comportamentais nesse gafanhoto. E a mesma CSP relatada para ser expresso em níveis elevados nas antenas foi reconhecida e juntamente com a proteína take-out como um fator que desencadeia essa mudança de fase, né, da fase solitária para a fase gregária. E a saliva de várias espécies de insetos hematófagos, incluindo mosquitos transmissores de doenças, contém proteínas semelhantes a OBPS e de insetos, no caso as OBPS de insetos, e pertencentes à chamada família D7-related, na D7R. E essas proteínas elas contêm 2 domínios OBP e muito diferentes em sequência. O que acontece? Em ambos esses 2 tipos de mosquito, essas proteínas elas foram caracterizadas funcionalmente e os estudos de ligação mostraram que os 2 domínios dessas proteínas eles agem independentemente. E o que acontece? O primeiro de ligação cisteíno-leucotrienos e o segundo exibindo uma forte afinidade a uma série, né, a várias aminas biogênicas, como no caso da norepinefrina e a serotonina. E ambas essas classes de compostos são liberadas imediatamente após a picada do mosquito e provocam inchaço, vermelhidão, dor e coceira, né, no hospedeiro que eles picaram. E é importante para o mosquito ele reduzir esse sintoma, né, porque esses sintomas eles podem causar uma reação do hospedeiro, levando à interrupção da alimentação. E as proteínas D7R elas reduzem a inflamação por meio de uma ligação cistenil, leucotrienos e aminas biogênicas. Bem, as OBPs e CSPs de insetos são altamente expressas nas sensidas gustativas e também desempenham papéis na alimentação.
Tanto eles trabalham, eles desempenham papel tanto como solubilizadores de nutrientes hidrofóbicos, como surfactantes na probóscide para reduzir a pressão durante a sucção. A probóscide é essa tromba aqui, né, esse nariz, não sei, do inseto. A probóscide é tipo como se fosse uma apêndice alongada, né, que ela se localiza na cabeça de alguns insetos díperos. E além também de algumas espécies de mamíferos, né? Você pode perceber pela tromba do elefante. O que acontece? A mosca varejeira, Morphia regina, ela se alimenta de carne podre. E os ácidos graxos são um componente importante na dieta dessa mosca, porque eles são necessários para a reprodução. Durante a alimentação, as moscas secretam na sua saliva uma lipase que hidrolisa os triglicerídeos e produz ácidos graxos livres. Esses nutrientes eles não são solúveis em água e eles não podem ser ingeridos sem a cooperação de um portador, né, de um carreador. Uma OBP identificada no disco oral dessa espécie de mosca foi sugerida para realizar essa tarefa. Óbvio, né, com base na afinidade por ácidos graxos de cadeia longa, que também sugere um mecanismo de liberação desses nutrientes no intestino. E devido ao menor pH do local, né, menor pH do intestino, e a afinidade da proteína por ácidos graxos é drasticamente reduzida. Dos proteínas maiores, uma proteína de ligação retinoides, chamada PINTA, e uma proteína de ligação no retinol, foram identificadas na mosca de Melanogaster e na borboleta Papilius chutus, respectivamente. E a afinidade das CSPs nas trombas pelo beta-caroteno sugere uma ligação com a visão. E uma análise proteômica aplicada aos olhos da Leptoptera, né, que é o bicho de seda, detectou uma série de OBPs e CSPs, incluindo membros previamente identificados na probóscide. A probóscide é aquela tromba. Bem, um problema central no uso de inseticidas para o controle da população de insetos é a rápida adaptação desses insetos, né, às ações desses produtos químicos. E em vários casos, essa adaptação tem sido relacionada a mutações das proteínas-alvo ou na ativação de enzimas que degradam as moléculas desses inseticidas. Outro mecanismo foi sugerido, né, pela observação de que os genes que codificam algumas CSPs sofrem uma regulação positiva, né, muito, muito alta no intestino de insetos, a qual são tratados com doses subletais de inseticidas. E esse fenômeno ele foi observado no bicho de seda, quando tratada com avermectinas, e na mosca branca, em resposta ao produto químico neonicotinoide tiamectoxano. E as CSPs elas podem atuar como tampões, né, no intestino. Elas sequestram e elas mascaram as moléculas dessas inseticidas tóxicas que em seguida podem ser descartadas nas fezes. E na traça das crucíferas, né, 3 genes quimiocensurais foram relatados como sendo regulados positivamente na cabeça após o tratamento com permetrina. Aplicações tecnológicas. Uma das mais interessantes aplicações tecnológicas para as proteínas ligadoras de odor é a fabricação de narizes artificiais, que são sensores para a detecção e identificação de odores ambientais. Eles são fáceis e baratos de sintetizar por expressão heteróloga, são estáveis à desnaturação por temperatura e solventes orgânicos, são facilmente manipuláveis geneticamente em sítios específicos, o que nos permite modificar a afinidade de ligação e a especificidade conforme necessário. E também são adequados para a interação com compostos orgânicos naturais. Um exemplo deste tipo de aplicação, publicado por Larizik e colaboradores em 2015, utiliza a OBP14 de abelha imobilizada em grafeno e incorporada em um transistor de efeito de campo,
produzindo um biosensor capaz de diferenciar ligantes tão bem quanto a proteína quando medida em solução. Este método representa um caminho para o equipamento de monitoração ambiental e um método alternativo ao usado atualmente para a medida de atividade de ligantes em solução. Outro exemplo interessante é a aplicação das OBPs para remoção de odores desagradáveis. Silva e colaboradores utilizaram a OBP1 de porco clonada e expressada em Escherichia coli, fortemente ligada em citronelol, para a fabricação de tecidos, produzindo roupas capazes de prevenir odor de cigarro e liberar lentamente um aroma mais agradável. Também temos um exemplo interessante na área de química analítica. Magarian e colaboradores construíram uma coluna para cromatografia líquida que usa como fase estacionária a proteína ligadora de feromônio da Bombyx mori, imobilizada em sílica. Essa coluna se mostrou capaz de separar compostos com estruturas semelhantes, como o bombicol e o bombical, que é outro feromônio da Bombyx mori, o hexadecanol e o ZE57-dodecadien-1-ol. Concluímos então que a estabilidade e a versatilidade das OBPs, que possuem diferentes estruturas, mas funções semelhantes, lhes permitem diversas aplicações, tanto em sistemas biológicos quanto em diferentes tecnologias. Obrigada.